momento em que o blogueiro, aliviado por ter conseguido concluir mais uma resenha, que pega o link dela e manda para a editora, se sentindo feliz por ter concluído mais esse trabalho, e que recebe um e-mail de volta da editora com algumas pontuações específicas acerca da sua resenha, inclusive com uma mensagem um pouco subliminar de que você poderia ter mandado a sua resenha para eles antes de publicá-la, como se precisasse de algum tipo de aprovação. E aí? O que é que você faz? Não é fácil ser blogueiro. Olá pessoal, aqui é a Carol do Irreparável. Nós vamos ter um papo um pouco mais sério hoje do que estamos acostumados. Quem me acompanha pelas redes sociais, nesse caso em específico pela página do Facebook e do blog, se vocês não acompanharam, eu vou deixar o link em aquele lugar aqui da tela para vocês passarem lá e dar uma curtida, sabem que eu tive um problema esses dias com uma situação meio constrangedora com uma editora. Por motivos óbvios, eu não vou dizer nem o nome da editora e nem um livro em específico. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu li um determinado livro, um livro nacional, e mandei minha resenha. E como é normal no final do processo de quando você escreve uma resenha do livro, você mandar o link do seu trabalho, do resultado do seu trabalho para a editora, só para que eles saibam que o trabalho foi concluído. 4 anos de Irreparável, eu nunca recebi e-mail de editora nenhuma criticando nenhuma das minhas resenhas por conta de qualquer problema que fosse. Nesse caso em específico, eu acabei recebendo um e-mail um pouco agressivo dessa editora, porque eu coloquei coisas que talvez eles não tivessem gostado tanto. Quem me acompanha, quem conhece as minhas resenhas, sabe que talvez eu seja a pessoa mais lady, uma das pessoas mais ladies em se tratando de resenhar livros, principalmente se o livro for nacional. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu minta nas resenhas, mas que talvez eu alivie um pouco a coisa, porque eu sei como é difícil o mercado brasileiro e eu sei que não é todo mundo que está aberto a críticas. Então o que eu procuro fazer? Eu tento ressaltar os pontos positivos do livro que eu li e também ressaltar os pontos negativos, mas sempre dando um pontinho a mais para os positivos, o que não acontece muito com os livros internacionais, que quando realmente eu não gosto, eu taco fogo neles. É o caso de Reiki. Então, por conta dessa situação, eu me senti bastante ofendida de estar sendo cobrada por uma coisa que eu fiz, ou que no caso que eles acham que eu deixei de fazer. E aí eu fiquei me perguntando até que ponto trabalhar com uma editora dessa é interessante para mim. Nós blogueiros literários sabemos que nenhum de nós recebe nada pelo que faz, além do prazer. E no caso das parcerias, você recebe os livros aos quais você está ali, que você vai falar sobre eles, né? Que você vai resenhar. Diferente dos blogs de moda, de maquiagem, que as meninas, além de receberem o produto que a empresa quer que elas falem, também ganham financeiramente por isso. Nós blogueiros temos que praticamente mendigar para conseguir fazer o trabalho, nosso trabalho. E quando eu digo mendigar, não é no sentido ruim, sabe, gente? Não é que a gente saia implorando para as pessoas para sermos aceitos, mas é porque a gente demora muito para ser visto pelas editoras, para ter reconhecimento do nosso trabalho. Então não é que você queira todas as editoras do mundo, mas que você fica extremamente feliz quando uma editora chega para você e faz: eu lhe aceito no meu grupo, eu aceito os seus termos no meu grupo. Quando você se inscreve numa parceria, você deixa lá todos os seus links e deixa lá todo o seu trabalho exposto para que a editora saiba com quem ela está trabalhando e como ela faz as coisas. Supõe-se que quando uma editora aceita você, ela está disposta a todas as críticas e sugestões que você tiver. Mas não foi muito o que aconteceu com essa editora específica. Eu sei que é extremamente complicado trabalhar com livro nacional. Como eu disse, não é todo autor que está sujeito a críticas. As pessoas normalmente não gostam de ser criticadas. E talvez eu alivie um pouco as coisas por conta de uma situação que eu vivi logo no começo do site, com uma cabeça como é que eu posso dizer, imatura em relação a resenhas. Eu fui resenhar um livro nacional e talvez a resenha tenha saído um pouco ofensiva. Não ofensiva no sentido do escritor em si, sabe? Mas em relação à história. Eu não gostei muito do livro e eu quis falar isso ali de boa e sem estar preocupado se o autor ia lá ou não ia. E como era um blog iniciante, eu realmente achei que o autor não fosse passar por lá, não que eu fosse mudar minha resenha caso ele fosse. Acontece que ele foi. E não tive briga, não tive nada. Mas o que me deixou abalada foi porque a pessoa ela comentou mais ou menos assim: uma pena que você não gostou. Eu espero muito lhe agradar da próxima vez.
Obrigada por ter lido, beijos, até a próxima. E isso foi de uma elegância tão grande da parte do escritor, e era um escritor muito novo, que eu fiquei me sentindo constrangida por ter parecido tão ofensiva, depois que eu reli a resenha, ter parecido tão ofensiva nela, quando na verdade o livro não merecia. Que na verdade livro isso é tudo uma questão de ponto de vista, então eu posso achar um livro 3 estrelas e outra pessoa pode favoritar como o melhor da vida. E isso não desmerece em momento nenhum o trabalho do escritor. Em relação a essa resenha em específico, que eu recebi esse e-mail da editora sugerindo que eu tivesse mandado a resenha para eles antes de ter publicado, eu reli essa resenha várias vezes e não percebi nada que pudesse ter sido ofensivo ou para a editora ou para o autor. Os pontos que eu levantei na minha resenha são os pontos que eu levanto em qualquer resenha. Então, a mesma negatividade que eu vi naquele livro em relação a uma característica específica, eu veria em qualquer outro livro e falaria do mesmo jeito. O que me deixou irritado foi a editora não ter aceito isso. E eu fiquei tão chateada com essa situação que eu mandei um e-mail de volta para eles, claro que na minha elegância de sempre, eu não sei ser deselegante, explicando a situação. E depois eles me enviaram um outro e-mail pedindo desculpas e perguntando se eu queria ler outros livros. Então, assim, descolando muito da situação, entendeu? Como se o primeiro e-mail tivesse sido escrito por uma pessoa e o segundo e-mail tivesse sido escrito por outra. Mas eu senti que tinha muito do pessoal de quem estava conversando ali comigo no e-mail, tinha muito do que a pessoa achava e ninguém é obrigado a achar o que outra pessoa acha em relação a determinado livro. Então eu venho aqui com esse questionamento para vocês: até onde a gente pode ser sincero, até onde vai esse limite da parceria, entendeu? Em 4 anos, como eu falei, eu nunca recebi uma chamada de atenção de editora por conta das minhas resenhas, mesmo que eu não gostasse dos livros que eu estava lendo. Mandava os links para elas normalmente, recebia um agradecimento por ter lido os livros e pronto, e ficava por aí. Mas nunca nenhuma delas chegou para botar o dedo em mim e dizer: você deveria ter feito diferente. Ou você poderia ter mandado a resenha antes pra gente dar uma conferida. Onde na galáxia existe? Se você me contratou entre aspas, mas se você me convidou para participar do seu grupo porque acreditou no meu trabalho, você acreditou no meu trabalho daquele jeito. Eu nunca mandei resenha nenhuma para editora nenhuma para aprovação antes e não vai ser agora que eu vou começar. E aí eu queria saber de vocês como se comportar numa situação dessa, sabe? Eu acho que eu fui muito lady, eu acho que eu fui muito elegante em relação a minhas respostas, em relação à atitude que eu tomei no momento, por mais que eu tenha ficado chateada. Mas não é todo mundo que tem essa reação que eu tive. Conversando com outras pessoas, elas inclusive tinham dito: ah, Carol, se fosse comigo eu já tinha chutado o pau da barraca em relação a essa editora, entendeu? Não é o meu caso, não é o que eu vou fazer. Eu acho que a editora tá crescendo, eles têm realmente que crescer, e a opinião de cada um, como eu disse, é a opinião de cada um. Eu vi algumas pessoas na internet que amaram o livro era super favoritado na internet, mas comigo ele não funcionou. Isso não quer dizer que ele seja ruim, ele não é bom pra mim. Isso já aconteceu com vocês? Em algum momento da sua vida como blogueiro, isso já aconteceu com vocês? De uma editora chegar pra dizer, pra tentar mandar na sua resenha, pra dizer como você deve fazer seu trabalho? Não sei quantas pessoas vão responder positivamente a isso, mas eu acho que é um assunto que a gente deva conversar constantemente. Nossas resenhas são nossas resenhas. Nós colocamos as nossas opiniões ali dentro. A gente fala um pouco do que a gente achou da parte da aparência do livro, a gente fala um pouco do que fala o livro e a gente dá a nossa opinião. E a nossa opinião é a nossa opinião. Então eu fiquei bastante chateada, muito triste no dia por conta disso. E depois eu fiquei pensativa, imaginando quantos blogueiros por aí acabam alisando uma determinada resenha por conta disso. Medo de perder parcerias, medo de ofender o autor. E tudo bem por essa parte de ofender o autor, se realmente a sua crítica for ofensiva. Mas se a sua crítica não for muito construtiva, como foi o caso dessa resenha que eu escrevi, muito construtiva, já foi uma coisa para fazer com que eles prestassem atenção nos detalhes que deixaram passar, eu acho que é super positivo, até para o próprio escritor. Eu, como escritora, eu sei que é complicado você receber críticas, mas eu tô super aberta a isso. Eu acho que a gente tem que receber críticas mesmo, eu acho que a gente cresce desse modo. Se todo mundo chegar pra dizer tá tudo certo, tudo beleza, as coisas vão continuar do mesmo jeito e você não cresce com isso. Eu tenho um amigo muito querido que diz que ele não gosta de elogios, porque quando ele é elogiado, ele relaxa. E eu acho que ele tem muita razão em relação a isso. E aí, pessoal, como é que funcionaria com vocês? Como é que vocês se comportariam com isso? Fica a pergunta. Isso é mais um papo sério que eu queria ter por aqui. Eu acho que é uma coisa que deveria ser divulgada, porque foi algo muito grandioso pra mim, entendeu? Essa intromissão por parte de uma editora. E eu queria dividir isso com vocês. Então, deixa aqui a opinião de vocês. Como é que vocês agiriam se fosse o caso? Se já passaram por algo parecido?
E se vocês meio que aliviam as tuas resenhas por conta de parceria com o autor ou com as editoras. Quero ouvir vocês comentando, hein? Beijo, até a próxima.